Bendito seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, estamos novamente aqui na presença do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida. Aleluia! Voltamos para louvar e glorificar a Deus. Graças a Deus por tudo, não é verdade? Sejam bem-vindos em nome de Jesus neste canal. Amém, meu querido irmão? Eu mando um abraço em nome de Jesus para o evangelista Ricardo, um abraço em nome de Jesus Cristo para o meu irmão em Cristo, presbítero Evânio, aleluia, pastor Everton, Deus abençoe a tua vida, evangelista Francisco, meu querido irmão Francisco, homem de Deus, Deus abençoe a tua vida, pastor Gaudêncio, ministro do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, pastor Isaías, todos que estão nos acompanhando, irmãos e irmãs do Senhor, as ovelhas do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meu querido ouvinte desta rádio, os que nos acompanham pelo canal no YouTube, que a graça de Jesus abençoe poderosamente a tua vida. Utilize o poder que há no nome de Jesus Cristo. Utilize o poder que há em nome de Jesus Cristo, a qual já foi nos dado. A palavra do nosso Senhor em Apocalipse capítulo 5 nos fala que Ele nos comprou, como nós agora somos servos de Deus, nós somos um povo eleito, um povo santo, um sacerdócio santo, aleluia, propriedade do Senhor, graças a Deus. Esse texto nos fala que João, no capítulo 5 de Apocalipse, ele chorava muito porque havia um livro selado por dentro e por fora, a qual ninguém poderia tirar os selos desse livro. Até que um veio e retirou, desatou todos os 7 selos. Graças a Deus. E este que fez isto é o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos deu acesso, aleluia, a entrarmos na promessa do Senhor, ao gozo eternal. Jesus Cristo, quando ele retira os 7 selos, ele abre agora para toda a humanidade a possibilidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Basta recebermos a ele como o único verdadeiro Senhor e Salvador. Glória a Deus. E eu pergunto aos irmãos, será que isto é fácil para a humanidade? Será que é fácil entregar a vida para Jesus Cristo e servir ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, com integridade, com sinceridade, com alegria no coração? Olha, amados, eu vou dizer, se a pessoa ela quiser carregar uma cruz, porque não vai ser forçado carregar essa cruz, mas que todos venhamos a saber que existe uma cruz para ser carregada, uma cruz chamada vaidade, orgulho, mentira, tudo isto, sabe, amados? Nós só temos que jogar fora e colocar essa cruz da santidade nas nossas costas. Porque para viver no mundo, as pessoas no mundo vivem com vaidade, com mentira, com promessas que não vão cumprir, com trapaças, com prostituições, não é verdade? Com tudo aquilo que o inimigo deseja que as pessoas venha praticar. Então, para servir ao Senhor Jesus, é necessário carregar uma cruz. E a cruz é você abandonar os desejos da sua carne. Quando você toma a cruz, aqui já mostra que não é fácil. Você lutar contra a sua natureza carnal e você aceitar agora a natureza espiritual, que é o dom gratuito que vem de Deus. Você vai ter que estar no espírito para você suportar o peso desta cruz. E por que é chamado cruz? Porque é renúncia das coisas do mundo. É morrer para o mundo e agora servir e seguir o caminho da retidão, o caminho da santificação, da mudança de pensamento. Deixar para trás tudo aquilo que te prendia lá, que te levaria certamente para um lamaçal de destruição, o lamaçal do pecado. Então, amados, quando esse selo
ou os selos são retirados e ele nos dá agora esta garantia de sermos chamados um povo santo, uma raça eleita, você recebe uma cruz para você servir a Jesus. Neste mundo, todos os que querem alcançar a salvação, vai ser necessário carregar uma cruz. Se uma pessoa gostava muito de beber, gostava muito de se drogar, de fumar, de prostituir, de dançar músicas imorais, que vocês já sabem, que são muitas, né, que têm aprisionado não somente os jovens, mas até mesmo pessoas com mais idades. Certa vez eu vi uma senhora na televisão, uma senhora com mais de 70 anos, dançando umas músicas num programa na televisão. Eu falei, meu Deus, misericórdia, as pessoas estão sendo seduzidas cada vez mais por uma falsa alegria, uma sedução satânica, e certamente, mesmo ela tendo essa idade, ela não está tendo a consciência que ela está entregando o seu corpo, a sua alma, para Satanás. Então, essa pessoa ela não quer uma cruz, que é o simbolismo da renúncia, da dor, do sacrifício, que é seguir Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele nos fala, quem quer vir após mim, tome cada um a sua própria cruz e venha e me siga. O que é que está te prendendo neste mundo? Quais são as situações que têm aprisionado você neste mundo? Talvez você ouve a palavra de Deus e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, mas quando você lembra que você vai ter que largar a boate, você vai ter que largar a prostituição, largar os vícios, aí você desanima. Não é isso que acontece na vida de muitas pessoas, de milhões de pessoas? Até ouvem a palavra de Deus, até escutam, acompanham, mas não querem pegar a cruz. Amados, existe uma promessa de um lugar onde haverá paz para todos sempre, mas é necessário renunciarmos às coisas aqui deste mundo. Há um exemplo, quantas pessoas dizendo servir a Jesus, e talvez você conheça alguém assim, porque eu conheço algumas pessoas assim, dizem ouvir a palavra de Deus, ter fé em Jesus Cristo, mas sempre está lá no forró, no pagode, no bar, está se embriagando, está indo para as boates, não quer um compromisso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão alimentando os desejos da sua carne. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina isto, amados, que neste mundo nós teremos as aflições, nós temos que ter o bom ânimo. Quantas pessoas não querem servir Jesus porque vão ter que deixar de ganhar dinheiro ilícito, porque às vezes faz coisas, certas situações, certos negócios que não são do agrado de Deus, que existe corrupção, existe trapaças e enganos e mentiras, e muitos vão ter que deixar aquilo e passar a ganhar um salário honesto, um trabalho honesto, e certamente irá ganhar menos, mas o amor ao dinheiro impede a pessoa de entregar a vida para Jesus. A santificação. É melhor você entrar no reino dos céus, conforme Jesus fala, faltando um olho, faltando uma mão, uma perna. Isto é uma alegoria que o Senhor Jesus Cristo nos dá, do que ir para o inferno com todos os membros. Se o seu olho direito te faz pecar, disse o Senhor Jesus, é melhor arrancá-lo e jogá-lo fora. Mas Jesus está dizendo aquilo que aparentemente é tão importante para você, para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, aquilo talvez te prejudique. Muitas pessoas, amados, e é triste como muitas pessoas até dentro da igreja, para não perder o convívio familiar, o convívio com seus parentes, estão vivendo conforme eles lá do mundo estão vivendo. Às vezes sai da igreja, vai para um almoço na casa de uma família, de um familiar, de um parente, de um cunhado, e ali convive, fala as mesmas conversas, participa das mesmas falas, das mesmas gritarias, blasfêmias e aquela risaiada, piadas imorais, e aquela pessoa, ela até frequenta a igreja, mas ela não quer a cruz.
Às vezes ela vai no culto, ela escuta. Olha, muda a vida, porque o Senhor vai voltar e vai buscar um povo santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Transforme a sua vida. A pessoa ouve aquilo passa a ser agora, na mente daquela pessoa, a verdade. Talvez a pessoa até diga, eu vou fazer isto. Porém, na primeira oportunidade, quando as tentações vêm, quando vêm as propostas das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, aquela pessoa ela deixa de lado aquilo e prefere viver a sua vida prazerosa na mentira, no engano, nas seduções de Satanás. Você acha que para alcançarmos o céu, a vida eterna, será que é fácil? A palavra do Senhor nos fala que para alcançarmos o reino dos céus é tomado por esforço, é uma batalha. Você vai ter que lutar contra as obras da sua carne, contra as obras do espírito da maldade que domina este mundo. Você, meu querido irmão, mesmo você, com teu pensamento, dizendo que você não faz mal a ninguém, de igual modo para você, minha irmã, você diz que não faz mal para ninguém, você não persegue ninguém, você não rouba ninguém, você não machuca ninguém. Porém, isto não é atributo para a nossa salvação, porque o homem de si mesmo, ele não é justificado. As obras do homem não justificam a sua entrada no céu. A entrada no reino de Deus só é glorificada e justificada e recebida na presença de Deus quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E somente é Jesus Cristo. Não é você crendo que Paulo irá te salvar, que Pedro irá te salvar, João, que Tiago, esses apóstolos que o próprio Senhor Jesus Cristo elegeu, escolheu para pregar e anunciar o Evangelho. Mas se a fé estiver em outro, que não seja Jesus Cristo, essa pessoa perde a salvação. Você entende que há muitas religiões que ensinam que se você tiver fé naquele santo ou naquela santa, você está às vezes exercendo o amor de Deus, mas não, você vai estar entristecendo o Espírito de Deus que quer habitar em você. E como o Espírito de Deus quer habitar em você, mas você não dá lugar para Ele, porque você fica preso à idolatria, porque você escuta histórias e lê histórias bonitas da vida dessas pessoas que são considerados santos e santas, e agora você passa a ter uma fé nesta pessoa, você entristece aquele que é o autor da vida, aquele que colocou pessoas diante de você no teu caminho para você glorificar a Deus. Toda glória, toda língua confessa e toda boca confessa e todo joelho se dobre diante da presença de Deus, diante da presença do Salvador Jesus Cristo. Porque se não fosse por Ele, morrido em nosso lugar, nós não alcançaríamos a salvação. Por mais benefícios ou com boa vontade que uma pessoa tenha, essa pessoa ainda ela é incapaz de salvar uma outra pessoa. A própria palavra de Deus nos fala que ainda que um homem tenha méritos, que seja capaz até de salvar a si mesmo, porém jamais ele conseguiria salvar o outro. Você entende que a justiça do homem, as nossas justiças, elas são comparadas com trapos de imundícia diante da presença de Deus. Por isso que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, todo ser humano pecou, todos foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, todos foram colocados para fora. Porém se manifestou um justo, que, aleluia, por meio da sua morte, por meio do seu sangue, pagou o alto preço, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você guardar a palavra de Deus, tomar a tua cruz, servir a Deus, aleluia, mesmo que você vá carregando a sua cruz, chorando, gemendo, mas permanecendo fiel, com certeza, pode ter certeza, você irá receber galardão, aleluia. Que a nossa esperança não é aqui dessa terra, a nossa esperança está na nova pátria, a nova Jerusalém, que vem da parte de Deus. Nós queremos estar com Deus, nós queremos estar na cidade santa, nós queremos estar com os irmãos e irmãs, os eleitos do Senhor, a raça eleita, o povo santo, um sacerdócio santo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor.
O ouro dessa terra, a prata dessa terra, as riquezas dessa terra têm conduzido muitas pessoas à perdição, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina na tua santa palavra que não há como servir dois senhores. Ou nós serviremos a um e deixaremos o outro, ou serviremos o outro e deixaremos aquele primeiro. Nós devemos servir a Deus. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Está na palavra do Senhor. Mas por que falar servir as riquezas? Porque a riqueza é um dos domínios dessa terra. É um dos deuses dessa terra, conhecido como Mamon. Você entende? As pessoas, amados, estão perdendo a noção porque não querem conhecer a Jesus Cristo profundamente. Quando a pessoa tem Jesus Cristo, por mais simples que seja a sua vida, na casa dela pode ter, às vezes, um alimento simples. Ela pode ter um salário bem pequeno, um salário simples, mínimo, mas ela louva a Deus e glorifica a Deus, porque o Senhor proveu, o Senhor está provendo as situações. E Deus tem sustentado, porque mais vale, aleluia, alcançar o reino dos céus, a vida eterna, do que ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Louve a Deus pela casa que você tem. Louve a Deus pelo aluguel que você está pagando. Louve a Deus pelos filhos que você tem. Glorifique a Deus. E tudo aquilo que você vê que é errado, que tem surgido de errado, certas situações, repreenda tudo que não presta em nome de Jesus Cristo. Identifique quando as obras forem do mal, quando as obras forem malignas, repreendendo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem tudo que aparenta ser belo, ser bonito ou ser bom, às vezes agrada ao nosso Deus. Abra os seus olhos e o teu coração na presença do Senhor. Meu querido irmão ouvinte, aleluia, você que segue a palavra de Deus, você que está atento neste canal, você que está acompanhando por meio desta rádio, desta emissora, em nome de Jesus, é tempo de transformação. Aceite a cruz do Evangelho, aceite a renúncia e a cruz, porque é a luta entre o espírito e a carne. Como nós estamos aqui neste mundo, nós somos atraídos ou puxados ou tentados ser enganados, estão tentando nos enganar com as coisas daqui deste mundo. Quantas pessoas estão largando o Evangelho genuíno, a palavra de Deus santa e bendita, porque recebem uma proposta para pregar uma palavra que não precisa anunciar o nome de Jesus Cristo. Quantos canais no YouTube, quantas pessoas, aleluia, nas TVs não querem mais mencionar o nome de Jesus Cristo, ou falar de arrebatamento, ou falar que existe o inferno, que a pessoa se morrer sem Jesus Cristo vai para o inferno, porque esta é a verdade. Se as pessoas não se arrepender das suas prostituições, do engano, dessas mentiras a qual o Senhor não permite engano no meio do seu povo. Essas pessoas vão perder a salvação e vai parar no inferno e será lançado no lago de fogo e enxofre, aonde o anticristo, o falso profeta e o diabo vai ser lançado. Quantas pessoas, às vezes eu escuto mensagens tão maravilhosas, tão abençoadas, a qual a glória e a honra é dada a Jesus Cristo do início ao fim, mas depois, de repente, você escuta alguém, aleluia, só para receber um like, ou só para ter milhões de seguidores, e pessoas admirando, o nome de Jesus Cristo não é nem mencionado nas mensagens. Você já observou quantas pessoas iniciam as pregações, as suas palavras e falam uma promessa das coisas aqui dessa terra, para as pessoas receberem um bem dessa terra, como se você ouvir essa mensagem até o final, você vai receber a bênção que você quer. Se você ouvir essa mensagem até o final, você vai ficar rico. Se você ouvir essa mensagem até o final, você vai alcançar aquilo que você tem buscado, a sua vida vai ter uma mudança, mas não fala em nome de Jesus Cristo. Somente para prender a pessoa até o fim, para aquela pessoa ter mais e mais visualizações, os likes e este canal
ser desenvolvido. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se uma pessoa ouvir e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aleluia, a minha missão está completa, está cumprida, eu fico feliz, aleluia. Se 10 pessoas receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque a minha missão está sendo cumprida. Assim como milhares de irmãos e irmãs que têm pregado a palavra de Deus em espírito e em verdade, que estão carregando a cruz, porque nós carregamos a cruz, aleluia, da renúncia das coisas deste mundo. E graças a Deus, hoje nós carregamos, caminhamos 1 milha, 2 milhas, seja a quantidade de distância for, mas com alegria, com prazer, porque sabemos que iremos receber, aleluia, no fim dessa estrada, no fim dessa caminhada, no fim desta corrida, nós iremos receber das mãos do nosso Senhor uma coroa, nós iremos receber, aleluia, um galardão de graça e de glória, e seremos para sempre como Jesus é, e nós o veremos com os nossos olhos, e nós estaremos com ele para todo sempre. Aqui nós estamos como exilados. Nós estamos aqui passeando neste mundo aqui, amado, onde há mentiras e engano, mas aqui não é a nossa terra. Nós estamos passando, melhor dizendo, por este lugar aqui, amados, como peregrino. Nós estamos passando por essa terra aqui como peregrinos. Não deixe as coisas deste mundo te seduzir. Olhe para a palavra de Deus, busque o Espírito Santo, peça o selo do Espírito Santo, sem a qual, amados, se a pessoa não tiver o selo do Espírito Santo, essa pessoa não vai suportar as tentações que estão vindo sobre a terra, e muitos têm desviado porque não têm buscado o Espírito Santo. Muitos têm buscado as bênçãos e as promessas das coisas daqui, porque muitos falsos pregadores, falsos pastores têm anunciado somente isto. Há uns dias atrás, estava ouvindo um pregador muito conhecido aqui no país ou até fora deste país, incentivando as pessoas e mostrando, falando que as pessoas têm que buscar sim a riqueza, porque Jesus era rico, porque Jesus, amados, nós sabemos que Jesus Cristo, ele não é só rico, ele é dono de todo o universo. Jesus Cristo, ele é Senhor e Rei de todo o universo, de todas as coisas. Ele está acima de pessoas ricas, ele está acima de toda a riqueza. Jesus Cristo é proprietário e dono de tudo, mas ele escolheu vir a este mundo humilde, na posição de um homem pobre, desprezado, humilhado, para nos mostrar que não é só de pão e não é só de ouro ou de prata que vive o homem, não é só de pão. Você entende que ele fala, mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então este pregador estava ensinando as pessoas a buscarem a riqueza, buscarem sim a prosperidade de uma tal forma tão enganosa, conforme a palavra de Deus nos fala, que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando você busca já o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus é você ser amoroso, verdadeiro, sincero, ter compaixão daquele que está sofrendo, ter compaixão e orar pelas almas que estão perdendo neste mundo. Você pode ter certeza, as demais coisas serão acrescentadas. O que você está precisando, aquilo que você está necessitado, o Senhor nosso Deus, que é um Pai amoroso, ele vai suprir na tua vida, na minha vida. Mas o nosso olhar não deve estar nas coisas daqui, porque Tiago no capítulo 4 fala que a nossa vida é como uma neblina, que logo, logo passará, é como uma flor, certamente vai murchar e vai passar. Não sabemos nem o dia, nem a hora a qual o Senhor voltará, ou a qual dia ele vai nos chamar, amados. Tem morrido velhos, jovens, homens e mulheres, adolescentes, crianças. Você entende que a morte chega para todos, nós não sabemos o momento. Assim como nascem milhões de pessoas, morrem milhões de pessoas. Mas o importante, amados, é que quando nós chegamos aqui neste mundo, aleluia, nós vamos ouvir a palavra de Deus, e para ouvir a palavra de Deus devemos viver agora em uma nova vida, para que o velho homem morra, porque no dia que o Senhor nos chamar, aleluia, não importa a idade de cada um de nós, mas quando Ele nos chamar, porque Ele vai chamar, nós venhamos estar com Ele, aleluia, de onde nós saímos, do Pai, e nós voltaremos para Deus, para o nosso Pai. O Pai não tem prazer na morte do ímpio.
A palavra do Senhor nos fala, amados, que o Senhor, Ele não tem alegria na morte do ímpio, porque quando o ímpio morre, amados, ele vai para um lugar terrível, ele vai ser lançado em um lugar de choro e de ranger de dentes. Imagine a situação de um pai vendo o seu filho sofrer, mas está sofrendo porque o próprio filho causou o seu sofrimento, o próprio filho buscou a sua dor, o próprio filho buscou e ele escolheu o mau caminho. Só que o pai, ele é fiel à sua palavra, ele aconselha a todo momento esse filho: meu filho, não vá para aquele caminho, meu filho, não vai para ali, aquilo é um caminho ruim, aquilo vai te destruir. Mas o filho é rebelde, ele escolhe ir para o mau caminho, ele escolhe ir para os caminhos escuros e obscuros, e ele perde a sua vida. Como que este pai agora, já que ele alertou tantas vezes, ele só vai poder dizer: eu avisei tanto, eu falei tanto para ele não ir para aquele caminho, e ele escolheu, ele não quis me dar ouvidos. Imagina esse pai dizendo: este meu filho não quis me dar ouvidos, ele preferiu escutar o outro, ele preferiu escutar o inimigo, escolheu o caminho da perdição. Porém, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que ouvem a palavra do Pai, quando o Pai fala: meu filho, faça assim, tome esta cruz, é melhor você ter essa cruz sobre os seus ombros, renunciar às coisas deste mundo, porém vai chegar um dia, vai ter o fim essa caminhada, vai ter o fim dessa estrada, essa corrida vai ter um fim, e você vai trocar essa cruz, aleluia, por uma coroa de glória. Você vai trocar essa cruz agora para um lugar de descanso, você vai descansar. Se essa cruz estava pesada, agora você receberá a paz e o descanso que vem do meu Filho Jesus Cristo. O nosso Deus está nos chamando para descansar nele, confiar nele, esperar com paciência nele, porque ele é poderoso, é um Deus galardoador e vai nos dar a recompensa se permanecermos assim com confiança até o final da nossa jornada terrestre, até o final da nossa jornada nessa terra. Vamos, em nome de Jesus Cristo, aleluia, bendizer e glorificar o santo e precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a qual nos prometeu curar-nos, vai nos curar, vai nos purificar, vai expulsar os maus, as invejas, expulsar os demônios em nome de Jesus, abrir as portas, porque Ele é Deus que sabe abrir todas as portas, porque Ele tem a chave de todas as portas, se você permanecer nele. Se você está chorando, sofrendo, angustiado e angustiada, com depressão, com síndrome do pânico, tudo isso que tem atormentado você, comece a orar todos os dias, ouça a palavra de Deus. Nós estamos aqui diariamente meditando na palavra de Deus. Entre pelo canal no YouTube, Pastor Jefferson Roque, entre pelo canal no YouTube, Jesus Sigo e Recomendo. Ouça a palavra de Deus, é um prazer, é uma alegria falar do nosso amado Jesus Cristo para você, para que você receba a vida e a tenha com abundância. Você verá, em nome de Jesus Cristo, se todos os tormentos não sairão do teu caminho. Você terá uma cruz, mas você vai ter forças, aleluia. O Senhor vai te dar forças para você caminhar até o final e você receber a vida eterna em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero estar orando neste momento em favor da tua vida, da tua casa. Aleluias. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu apresento esta vida, esta casa nesta hora. Que todo tormento, Senhor Deus amado, seja expulso agora, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo. Que este mal, Senhor, que esteja atormentando essa casa, a miséria, a doença, todos os tormentos espirituais, físicos, psicológicos, mentais, caiam todo este mal por terra, Senhor. Dá força a tua serva, teu servo, teus filhos, aos ouvintes, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que eles, ó Deus, permaneçam de pé, Senhor Deus, no dia da adversidade. Traga a paz, a cura, a libertação. Abençoe em nome de Jesus os projetos, ó Deus amado, e os planos, porque nós colocamos o Senhor à frente de tudo. Nós colocamos o Senhor em nome de Jesus Cristo à frente da nossa vida e pedimos ao Senhor a paz. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus incomparável e as consolações do Espírito Santo recaiam sobre sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Assim seja. Aleluias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é teu o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Assim seja. Amém. Amados irmãos, nós voltaremos em breve, em nome de Jesus. Até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.